Quero chamar aqui o Otacílio, né? O Otacílio, ele passou, ele é gago, né? Mas hoje, graças a Deus, passando por um processo muito legal. Aliás, eu quero mandar um grande abraço para o Monsenhor Jonas Abib, né? Porque a ciência diz que não tem cura, né? Para gago. Mas Monsenhor Jonas, ele era gago, sabia? Não pode ter cura, né, científica, mas existe cura de Deus, viu? Hoje, quem conversa com o Monsenhor Jonas, ninguém diz, né, que um dia ele foi gago. Nossa, tem uma habilidade na fala que é uma coisa incrível, né? Vamos chamar aqui o nosso convidado? Vem para cá, Otacílio Martins, vem para cá, vamos conversar um pouquinho sobre toda essa história bonita, né? Vem para cá, Otacílio, fica à vontade, viu? A casa é nossa. Quando foi que você adquiriu, né? Como que aconteceu a gagueira em sua vida? A gagueira começou na minha infância, na verdade. Né? Desde que eu me lembro, eu acredito ter aí uns 7 anos de idade, né, que começou a ter os indícios, né, da gagueira. E veio desenvolvendo, né, na minha infância, na minha adolescência, pontos altos, ponto baixo, épocas melhores, épocas com mais dificuldades, mas veio acontecendo então desde a minha infância. E ela durou e dura. É uma dificuldade que a gente enfrenta até nos dias de hoje. Mas a gente vai enfrentando os desafios, né? E vai adquirindo um pouco de técnica para a gente lidar com essa questão. Hoje você, então, usa das técnicas para falar bem, é isso? De umas técnicas que ao longo, né, da minha vida eu fui tendo a graça de adquirir. Tá? Eu não tive a graça de ter alguém que me ensinasse logo cedo a me orientar. Né? A gente morava no interior do Paraná e muita dificuldade, acesso a médicos, a profissionais. Então eu não tive orientação quando pequeno. Né? Pense em alguém que eu tinha, por exemplo, 14 anos, eu coordenava um grupo de jovens. E eu estava no auge da gagueira, né, com essa idade. Eu tenho que enfrentar um grupo de jovens ali, né, acontecer um grupo de oração, né, que naquela época acontecia, ter que desenvolver o tema, ter que falar com a juventude, e sabendo que eu era extremamente gago. E como era isso para você, com as pessoas, na escola, porque, né, desde criança você tem essa deficiência, como que foi? Na escola foi um desafio. Na verdade, eu até brincava agora há pouco nos bastidores ali, né, porque acompanha da gente um grande medo. Medo de falar. E na verdade não é o medo de falar, mas é o medo de errar. E você se torna alvo, né? Alvo de brincadeira, alvo de piadas, né, maldosas, enfim. E você se acaba, então, se escondendo ainda mais dentro de si. Né? Eu, onde eu estudava, na escolinha no interior, a hora de fazer a pergunta, alguém quer ler esse texto? Eu abaixava a cabeça embaixo da cadeira da escola, porque eu não queria de forma alguma me expor. Então, assim, acaba que vindo acompanhando, né, essa dificuldade da gagueira, o medo de se colocar, medo de colocar a sua opinião das coisas, porque o medo de errar, o medo de expor, você não se coloca, você não fala, você acaba se excluindo, né, de uma realidade, de relacionamentos. Porque infelizmente, né, gente, tem pessoas que ainda usam de brincadeiras, de piadas, né? A gente acaba até vendo muitos aí personagens do humor, né, usando disso, né, para até se promoverem, enfim, que é um absurdo, eu acho, né? E isso incomoda quando você vê as pessoas contarem piadas ou os profissionais do humor usar, né, dessa situação para o seu trabalho, enfim, isso te incomoda? Então, duas coisas que é importante dizer. Né? Isso já me incomodou. Né? Então, em outras épocas, isso me incomodava muito. E me fazia, então, né, desenvolver mais ainda o medo de me expor, de falar, o medo de errar. Né? Mas, hoje, no tempo de hoje, então, a partir de um tempo, isso não me incomoda mais, hoje. Né? Porque você disse uma coisa interessante. Né? A gagueira ela foi sendo desenvolvida ao longo do tempo, infância, adolescência, juventude, né? Eu com medo de falar, medo de me expor, medo de colocar as minhas ideias, que a gente acaba sendo excluído, né? E a grande dificuldade que eu enfrentava na época
era justamente o fato de saber que eu não tinha nada errado, né, assim, na minha fala, minhas cordas vocais, meu corpo, a minha forma de pensar, não me recordo. E não tinha conhecimento de nada errado. No seu caso, foi genético? Foi genético. A família do meu pai existe uma linhagem, né, que tem pessoas gagas, né? Mas aí o outro fato que você disse a respeito de personagem que usa, né, da gagueira, né, como forma. Eu adquiri mais ainda a gagueira imitando um personagem da época. Eu tinha 12 anos de idade, né? Então tinha uma pessoa que era muito gaga, ela fazia um papel de gago, né? Um certo programa, e eu comecei a imitá-la em brincadeira, né? E era motivo de alegria, de riso para todo mundo e tal, né? Foi uma maneira que você encontrou para disfarçar a sua gagueira? Disfarçar e até mesmo de vencer entre os amigos, né? Ali, a imitação, ou seja, você acabava sendo o alvo da atenção, né, por uns instantes, em brincadeira. Para tirar a atenção. Para tirar a atenção do seu problema foco, que era a gagueira. Só que quando eu me dei conta, eu estava mais gago ainda, porque aí não parava de gaguejar, tanto que eu comecei a gaguejar da forma do personagem. Você acredita ainda que existe ainda preconceito com relação a essa deficiência da sua voz? Existe bastante, né? Hoje, quando você pensa hoje em crianças, jovens, né? Existe muito preconceito. E as pessoas que têm, né, que é portador dessa dificuldade da fala, né, acaba sofrendo isso justamente pelo fato de não ter um antídoto, não ter um remédio, apenas o auxílio de profissionais que podem agregar, sim, né, na ajuda, no auxílio. Mas as pessoas acabam sofrendo esse preconceito. Ô, Tacílio, como fazer? Como lidar? Como superar? Né? Como lidar com essas piadas que a gente acaba ouvindo? Né? Ou a impaciência, muitas vezes, das pessoas querendo completar as frases, enfim. Como lidar? Né? Como superar tudo isso? A palavra que eu usei no começo é um desafio. Né? A partir do momento que a gente tem conhecimento, né, daquilo que a gente enfrenta, né, junto do conhecimento é preciso haver uma determinação muito grande na pessoa. Uma decisão de vencer, né, a questão em si. Né? No meu caso, eu, desde de adolescente, então, como eu disse, eu trabalhava com um grupo de jovens, com movimentos dentro da igreja e tal, e eu precisava da minha voz. E eu não tinha minha voz. É interessante, né? E eu precisava muito, e eu tinha essa consciência da necessidade da voz no campo que eu trabalhava. E é tão interessante que a gagueira vem, né, lá dos inícios, né, porque a gente já vê relatos bíblicos, né, de Moisés, sim, principalmente, né, que ele fala, eu não sei falar, né, então a gente vai vendo todos esses relatos que Deus manda e ele fica intimidado, enfim, então é uma coisa que já vem de muitos anos, não é? De muitos anos, exatamente. Então, assim, aquilo que você disse a respeito do Monsenhor Jonas, né, sim, eu acho que a medicina, aos técnicos, né, aos profissionais, a cura da gagueira, ela não existe uma cura, mas a gente vê no Monsenhor um exemplo que ele venceu, que ele superou, foi curado, e hoje ele tem a técnica, ele fala perfeitamente, e aqueles que o conhecem sabem disso. É verdade. Né? Como ajudar as pessoas a entenderem que isso faz parte de um distúrbio, Tacílio? Olha, eu não teria assim, uma resposta bem certa para te dar. Mas eu posso falar daquilo que eu vivi, né? Que eu tive conhecimento da situação, né, da gagueira já na fase adulta, né? Igual eu disse, não tive auxílio, né, da medicina, e nem de profissionais, nem psicólogo, nem fono na época, mas eu adquiri na prática, né, técnicas que me ajudaram muito, muito. Quais são essas técnicas? Uma delas a respeito da decisão de você fazer aquilo que você está determinado em fazer. Porque eu disse no começo que o medo acompanha, né? Então, ou seja, a insegurança, né? A insegurança, o medo. Então, eu precisei vencer esse medo, me decidindo a fazer tudo que me proponha a fazer. Alguém precisava de alguém para ler, eu vou ler, né? Alguém precisava de alguém para fazer um grupo de jovens naquela época, eu vou fazer o grupo de jovens, né? Eu não vou me importar com aquilo que eu tenho dificuldade, mas eu vou. A decisão, a determinação de fazer. Uma questão também que me ajudou muito, a leitura.
a leitura em voz alta, né? E aqui eu posso dizer em cheio que eu tive assim, o término de uma conclusão, né, de técnicas aqui na Canção Nova, a partir da experiência da leitura orante. Não só uma leitura, sim, que me ajudava, né, em ler em voz alta, porque a prática do exercício de você falar, ler de forma que você está falando, não apenas ler, mas usar exatamente o texto, né, os pontos, a vírgula, né, de todas as formas para que o texto te ajude a você desenvolver a fala. E quando eu conheci a Canção Nova, então, e que eu descobri a leitura orante, que é aquilo que o Monsenhor ensina, e que eu creio que é o carro-chefe, né, da situação que ele também já venceu, né, eu também entrei em cheio na leitura orante, que é aquilo que eu aprendi aqui na comunidade. E comecei a ler em voz alta a palavra de Deus. E foi o que foi assim, né? Eu tinha dentro do meu coração assim, Deus, eu quero falar do Senhor, mas eu não consigo. E hoje, né, graças a Deus, fala e fala muito bem, né? Ô, Tacílio, eu quero te agradecer a sua participação aqui. Muito obrigada, viu? Um prazer te receber. Deus te abençoe, né? Eu tenho certeza que o seu testemunho ajuda muitos de nós entendermos, né? A respeito do respeito. A respeito do respeito. É verdade. Que a gente precisa respeitar. Amar também é respeitar. Que seja uma lição para todos nós nesse dia, né? Todos nós temos as nossas deficiências, né? E uma das deficiências é essa aí, de discriminação, de preconceito, enfim. Que hoje, né, nesse Dia Internacional da Voz, a gente falando desse distúrbio, possa nos ajudar, né, a entender, né, os nossos irmãos e ter respeito, caridade. Isso é a lição do dia de hoje para todos nós, tá certo? Deus lhe pague. Uma coisa que eu acho que ajuda muito, né, é incentivar as pessoas que têm, incentivar, encorajá-las, porque elas podem, é possível. É possível.